Olá pessoal, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês essa moeda aqui. É um ciclo de tiro. E essa moeda é comumente atribuída à traição de Judas, ou seja, Judas recebeu 30 moedas como essa aqui para trair Jesus. Só que nós temos um problema. Se nós formos fazer um apanhado nos evangelhos, nós não encontramos o nome específico das moedas que Judas recebeu. Se você abrir aí, por exemplo, em Mateus capítulo 26, verso 15, vai estar escrito lá que ele recebeu apenas 30 moedas de prata sem mais descrições. Dessa forma, os estudiosos discordaram durante muito tempo sobre qual tipo de moeda se tratava. As três possibilidades mais aceitas hoje em dia são: primeiro, que aquelas moedas eram o ciclo de tiro, que é justamente essa moeda aqui que eu tenho aqui na minha mão. Essa moeda ela pesava em média 14 gramas e tinha um nível de pureza de prata de cerca de 94%, ou seja, 94% da composição dessa moeda era prata pura, ou seja, era uma moeda muito valiosa na época. A segunda opção, e menos plausível, é o estáter de Antioquia, que era uma moeda que pesava em média 15 gramas e tinha um nível de pureza de prata de cerca de 75%. E a terceira opção, menos plausível ainda, é o meio ciclo de tiro, que pesava em torno de 7 gramas. Como o próprio nome já diz, pessoal, essa moeda aqui, o ciclo de Tiro, foi cunhada na cidade de Tiro, na antiga Fenícia. Essa moeda tinha um valor equivalente a um tetradracma, ou seja, um tetradracma equivale a 4 dracmas. Ou seja, essa moeda aqui equivalia, na época de Cristo, 4 dracmas. E uma dracma equivalia a 16 centavos americanos. Aí nós temos a relação. Se uma dracma equivale a 16 centavos, 4 dracmas equivalem a 64 centavos americanos. Se você quiser converter isso para a moeda brasileira, é só multiplicar 64 centavos vezes a cotação atual do dólar, que é de R$ 5,20. E você vai ter em torno aí de R$ 3,32. Parece pouco, mas na época era bastante coisa. Só para você ter uma ideia, você precisava trabalhar 4 dias seguidos para receber uma moeda como essa. Então não é pouca coisa, pessoal. Durante a época de Cristo, essa moeda aqui era a moeda padrão utilizada como meio de pagamento de taxas para o Templo de Jerusalém. Os líderes religiosos da época do templo, eles não aceitavam qualquer tipo de moeda, porque as moedas estrangeiras, elas possuíam imagens de deuses pagãos, e eles jamais iriam colocar esse dinheiro profano dentro da tesouraria do templo. Por isso é que nos evangelhos dizem que existiam cambistas que trocavam dinheiro, ou seja, você dava o seu dinheiro estrangeiro e recebia o dinheiro que era aceitável no templo, ou seja, o shekel de Tiro ou o ciclo de Tiro. Essa moeda ela apresenta aqui no anverso o retrato do deus Melkarte, que era o senhor das cidades fenícias. Esse deus aqui é uma variação do Hércules da mitologia grega. O reverso, não tem muito o que se falar, mostra uma águia e o nome da cidade de Tiro. Eu fiz uma pesquisa, mas eu não consegui saber literalmente o que está escrito na moeda. Mas você deve estar se perguntando aí, eu acabei de dizer que os líderes religiosos de Jerusalém eles não aceitavam qualquer tipo de moeda, pois as moedas estrangeiras tinham imagens de deuses pagãos. E por que que eles aceitavam essa moeda aqui que tinha o rosto do deus Melkarte? Justamente pela sua valiosidade. Essa moeda, como eu disse, ela tinha 94% da sua composição era prata pura, ou seja, era uma moeda muito valiosa. E os escribas, os fariseus, os líderes do templo faziam vista grossa para isso, contanto que eles lucrassem, não importava qual imagem viria na moeda. Então eles rejeitavam todas as moedas que tinham imagens de deuses pagãos, mas aceitavam uma por causa do seu valor. Percebem a hipocrisia deles?
E o final da história de Judas, vocês já sabem. Ele devolveu as moedas e os sacerdotes não colocaram esse dinheiro no templo, pois diziam, é dinheiro de sangue. E compraram um campo de sangue que era destinado a enterro de não-judeus. Então é isso, pessoal. Se gostou, curte, compartilha e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.